Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Senta que hoje a notícia é pesada. O Supremo condenou Eduardo Bolsonaro e olha o detalhe, por unanimidade 4-0, num tribunal que está pela metade, e julgado justamente por quem ele apontou como alvo lá fora. Eu vou te mostrar a frase que o Xandão soltou para justificar a condenação, o motivo pelo qual a defesa diz que ele nem podia estar nesse julgamento, e o que uma corte lá da Itália já tinha avisado sobre tudo isso. Segura essa porque quando você entender quem julgou quem, você vai repensar o que é justiça nesse país. Vamos por partes. Hoje, dia 16 de junho, a primeira turma do Supremo condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. A acusação é que ele, lá dos Estados Unidos, teria articulado sanções, corte de vistos e o tarifaço contra autoridades brasileiras, para pressionar o Supremo no processo do pai dele. E o placar não foi apertado não, foi 4-0. Olha como foi rápido. Breaking News, CNN. 16h50. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nesse momento, o ministro Flávio Dino está votando também, mas formou maioria para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Então, a gente viu aí já votos de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Agora, quem fala no momento é Flávio Dino. São imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Votação da primeira turma, condenando Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no processo. Esse processo está tramitando à revelia, o julgamento também à revelia de Eduardo Bolsonaro. Isso significa que Eduardo Bolsonaro não se manifestou nesse processo, não constituiu advogado. E quem comandou a condenação foi o relator, o nosso conhecido Alexandre de Moraes. Ele cravou que não é função de um deputado brasileiro fazer lobby contra o próprio país lá fora. Só que tem um detalhe gritante. As tais sanções que o Eduardo pedia atingiam o próprio Moraes. Quer dizer, o homem julgou e condenou justamente quem pediu punição contra ele. A defesa alega que isso quebra a imparcialidade. O Moraes rebate dizendo que a vítima do crime é a justiça, e não ele pessoalmente. Repara você mesmo e tire a sua conclusão. O presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, não há aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos. Autoria e materialidade dos delitos que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem, ou seja, onde volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas é o mesmo modus operandi, é o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a se auto-beneficiar, a beneficiá-lo para tentar que hoje não ocorresse esse julgamento. Em relação até para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito, ou seja... E aqui vem outro ponto que incomoda. Esse julgamento aconteceu com a primeira turma pela metade. São 5 cadeiras, mas uma está vazia desde a saída do ministro Fux. Ou seja, condenaram um Bolsonaro com 4 de 5. A defesa pediu para adiar e para completar a turma antes de julgar, e adivinha? O Moraes negou e tocou o julgamento assim mesmo. Pressa que ninguém explica direito. Agora a gente traz a informação com o voto da ministra Carmen Lúcia ao vivo, agora 4h45. Já há maioria, portanto, ministra Carmen Lúcia votando para condenar Eduardo Bolsonaro dentro desse processo, como a gente já aguardava, né? Como a Malu bem destacou, né, Otávio? Um pitaco rapidinho seu sobre essa unidade da primeira turma,
uma expectativa de unanimidade, a gente ainda aguarda o voto do ministro Flávio Dino, mas, portanto, já há maioria para condenar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Condenado por um colegiado, ele fica inelegível após ali os recursos, então não poderá ser suplente de senador por São Paulo, como ele queria. Então é o segundo Bolsonaro fora da política. Primeiro é o Jair, que foi condenado por tentativa de golpe, e agora é o segundo político da grife Bolsonaro fora da política. Agora a gente traz a informação com o voto da ministra Carmen Lúcia ao vivo, agora 4 horas e 45 minutos. Já há maioria, portanto, ministra Carmen Lúcia votando para condenar Eduardo Bolsonaro dentro desse processo, como a gente já aguardava, né? Como a Malu bem destacou, né, Otávio? Um pitaco rapidinho seu sobre essa unidade. E não sou eu dizendo que tem coisa errada na imparcialidade. 4 dias atrás, a Suprema Corte de Cassação da Itália, julgando o caso da deputada Carla Zambelli, disse com todas as letras que o Moraes atuou em dupla função, como juiz e como parte ofendida, e que isso gera uma suspeita objetiva insuperável. É a mesma falha, reconhecida por uma corte europeia. E qual é o prêmio final dessa condenação? O Eduardo pode ficar inelegível por 8 anos pela lei da ficha limpa. Repara que conveniente mais um Bolsonaro fora do jogo eleitoral. Isso o acompanho, assim como também acompanho o ministro Zanin, a ministra Carmen, homenageando especialmente o ilustre relator Alexandre de Moraes por mais esse trabalho. Todos nós aqui nos dedicamos a múltiplas dimensões da jurisdição e não há dúvida que a penal é aquela que exige mais do julgador, por tudo quanto aqui dito. E nós estamos, infelizmente, numa era, ou numa época, numa página, em que essa jurisdição criminal do Supremo tem sido exigida com mais frequência do que nós particularmente gostaríamos. Esperamos que esta página seja removida e, com isso, nós tenhamos condições de normalidade institucional em que não tenhamos, a cada semana, a necessidade de nos defrontarmos com feitos relativos a ações penais originárias. Ao acompanhar, forma-se, portanto, a unanimidade e proclamo. A turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares relativas a impedimento do relator, nulidade da citação por edital e não... Então, deixa eu organizar para você o que rolou hoje. O Eduardo Bolsonaro foi condenado por unanimidade 4-0 por coação. A pena exata ainda está sendo calculada, então eu não vou cravar número aqui, mas o crime vai de 1 a 4 anos. E a condenação pode deixar ele inelegível por 8 anos. E os ingredientes desse caldo são esses. O relator que julgou era um dos alvos da história. Uma corte da Itália já tinha apontado essa mesma parcialidade, e o tribunal estava desfalcado. O Moraes diz que está tudo dentro da Constituição. Você que assistiu até aqui é quem vai julgar se isso foi justiça ou se foi recado. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E eu guardei a provocação mais incômoda para o final. Imagina que um juiz nos Estados Unidos fosse condenar alguém que pediu sanção justamente contra ele, e ainda com o tribunal pela metade. O mundo inteiro ia gritar, mas aqui virou terça-feira comum. Me conta aqui embaixo. Para você isso foi um julgamento justo ou foi perseguição com hora marcada? Comentem aí que eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir.